Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O tema da nossa mensagem nessa manhã é apenas o Senhor. E nós vamos ler Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10. Nós teremos na tela também, mas eu quero que você marque, eu quero que você tenha essa passagem no seu coração. Malaquias 3, de 8 a 10 diz: Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém. Essa passagem é uma passagem muito usada quando se fala de dízimos e de ofertas. É importante porque essa passagem é uma passagem do Antigo Testamento. Tem muitas heresias, já que estamos estudando heresias no nosso Bíblia Aberta. Há muitas heresias que falam que o dízimo passou a ser institucionado, colocado, criado a partir do Novo Testamento. O que nós vemos aqui, obviamente, que é uma mentira. Nós temos já no Gênesis, já na história de Abraão. Abraão traz o seu dízimo a Melquisedeque, porque ele era sumo sacerdote do Senhor. Então nós vemos que o dízimo, que a oferta, é algo que é ordenado por Deus sobre as nossas vidas. E quando nós pensamos nessa passagem, essa passagem traz três grandes atores, três grandes poderes que nós vemos. Essa passagem começa dizendo, pode um homem roubar de Deus? Já na primeira frase nós vemos as três grandes poderes em atuação nessa passagem, que é o homem, é Deus e é o dinheiro. E eu quero começar falando sobre o poder de Deus. O poder de Deus. O Senhor declara nessa passagem, já na segunda parte, versículos 9 e 10, tragam e vocês verão o que eu vou fazer. Deus faz questão de lembrar ao povo do seu poder. Mateus 6, 31 a 33 declara, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer ou beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essa passagem, Jesus, no Sermão da Montanha, declara àqueles que estão lhe ouvindo, às milhares de pessoas que estão lhe ouvindo, não se preocupem com o futuro, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Não se preocupem com as coisas, com as decisões que você ainda vai ter que tomar. Não se preocupem com as coisas que esse mundo diz que você deve se preocupar. Por que não? Porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí então ele diz, busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? O que é ser justo aos olhos do Senhor? Como então eu posso buscar o reino e a sua justiça? O que é isso? Pastor, faz sentido no que eu leio, eu entendo o que Jesus está dizendo, mas como é que eu aplico? Como é que eu coloco na prática? A Bíblia declara sobre justiça que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça. Justiça, ser justo aos olhos do Senhor, é ser alguém que busca, que confia, que depende de Deus. Ser justo aos olhos de Deus é alguém que literalmente crê. E o crer não é apenas acreditar e saber que Ele existe. Hebreus 11:6 nos fala sobre isso. Que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que nele crê precisa saber, 1, que Ele existe. 2, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, ser justo aos olhos do Senhor é ter uma vida reta? Sim. É não pecar? Sim. Mas mais importante é ter um princípio ativo de busca pelo Senhor. A verdade é que muitos de nós temos uma vida cristã muito parada, muito pacata. A gente é crente. Ok. Eu venho à igreja. Ok. Mas e durante a semana?
Você tem lido a Bíblia? E durante a semana você tem orado? E durante a semana você tem buscado saber a vontade de Deus? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Será que Deus olha dos céus para nós e pensa, posso contar com essa pessoa? Porque a verdade é que isso é muito difícil. É muito difícil nós termos uma constância na nossa vida com Deus. Normalmente a nossa constância ela é flat. Ela é o mínimo. Eu oro uma vez por dia quando eu vou comer. Eu leio um versículo da Bíblia porque eu tenho um aplicativo que me dá o versículo do dia. E aí eu faço o mínimo. Nós temos que fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você acorda pela manhã, qual é o seu primeiro pensamento? É o reino de Deus? Quando você se coloca para dormir, qual é o seu último pensamento? É o reino de Deus? É a sua justiça? É fazer a vontade do Senhor? Porque se for, todas essas coisas serão acrescentadas. Se não for, não. Por quê? Porque não é uma questão de Deus é mau ou Deus é bom. É uma questão de ação e reação. De plantar e de colher. Deus sempre provê. Ponto. Não se preocupe, Deus sempre provê. A grande questão aqui sobre a vida do crente, sobre as nossas vidas, não é apenas Deus vai prover ou não vai prover. Deus vai me abençoar ou não vai me abençoar. Deus vai fazer ou Deus não vai fazer. A questão aqui é, eu tenho vivido a plenitude do que Deus tem para mim? Será que eu tenho buscado viver o todo do que Deus quer? Ou estou satisfeito com o mínimo? Quando você vem à igreja, e assim, essa palavra é uma palavra difícil, mas não é uma palavra para você. É para todos nós. Toda pregação, toda mensagem que é trazida aqui é uma mensagem que começa por mim. Eu estou pregando para mim em primeiro lugar. E minha pergunta é para todos nós, quando nós viemos à igreja hoje pela manhã, será que nós oramos, Senhor, como nós cantamos aqui, vem, faz como o Senhor quer. Será que você veio no caminho para cá pensando, hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus? Hoje eu vou para a igreja e eu sei que Deus vai falar comigo. Hoje estou indo para a igreja e eu sei que o Senhor vai mover, o Senhor vai fazer coisas grandiosas e poderosas. Ou será que a gente bota Deus dentro de uma garrafinha e fala, hoje eu vou para a igreja e vou sentir um arrepio. Hoje eu vou para a igreja e vai ser legal. Hoje eu vou para a igreja e vai ser ok. Hoje eu vou para a igreja porque eu preciso ir. A gente lida com um Deus todo-poderoso, que sempre provê, que sempre faz, que sempre abençoa, e as nossas expectativas são mínimas. As nossas expectativas são nada. Sendo bem sincero, por diversas vezes eu me peguei fazendo essa pergunta. Será que eu estou vindo com o coração certo? Será que eu estou indo à presença do Senhor da forma correta? Será que eu tenho trazido o meu melhor? João 3, o apóstolo João escreve para um amigo dele, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como bem vai a sua alma. Eu oro para que tudo te vá bem, para que você esteja saudável, como bem vai o seu coração, como bem vai a sua alma. João aqui está dizendo, a minha oração por você é que você viva muito bem, é que você esteja muito bem. A minha oração é que você viva o melhor de Deus. Muitas vezes a gente lê o bem, a gente pensa, bom é uma coisa, ótimo é outra, muito bom é outra, excelente é melhor ainda. Em um determinado momento, Jesus ele é chamado de bom mestre. A resposta de Jesus é bom? Quem é bom senão o Pai? Quando a Bíblia fala bom, a Bíblia está dizendo excelente. Deus olha para a criação do mundo no Gênesis e ele diz, afinal de cada dia, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, a Bíblia faz uma leve mudança. E viu Deus que era muito bom. Deus não lida com o espetacular, incrível, excelente, porque Ele já está acima de todas essas coisas. Quando Deus diz bom, Ele está dizendo melhor do que as expectativas. Quando Deus diz bom, Ele diz me agradou.
E esse deve ser o meu desejo. Como homem de Deus, como crente, como seguidor de Jesus Cristo, o meu desejo deve ser: Senhor, olha para mim e me vê bom. Olha para mim e me aprova. Paulo escreve isso a Timóteo: procura apresentar-se aprovado diante do Senhor. Senhor, olha para o meu coração e diz: bom. Olha para o meu serviço, para o meu esforço, para a minha vida. Que tudo vá bem, como bem vai a minha alma. Se a minha alma estiver bem, e a minha alma só pode estar bem na presença de Deus, saúde, todo o resto vai bem. Quando nós seguimos a Cristo, tudo corre bem. Quando nós seguimos a Cristo, a nossa alma está boa. Paulo escreve: eu sei o que é viver contente. Paulo diz: eu sei o que é ter muito, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é estar bem, estar saudável, eu sei o que é ser apedrejado, eu sei o que é sofrer, mas em todas essas coisas, eu estou contente. Em todas essas coisas, num outro momento ele diz: eu sou mais do que vencedor. Em todas essas coisas ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós seguimos a Cristo, não importa o que nós passemos, tudo corre bem. Pastor, mas eu estou com um grande problema no meu trabalho. Quando você segue a Cristo, tudo corre bem. Mas eu estou com uma grande dificuldade na minha vida emocional. Quando seguimos a Cristo, tudo corre bem. Ele é quem restaura, Ele é quem opera. A Bíblia declara que Cristo é aquele que cria, é o autor, e é aquele que aperfeiçoa. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, em Cristo, independente do que esse mundo joga contra mim, tudo corre bem. O Senhor, declara Salmo 37, firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Se a conduta do Senhor, se a minha conduta agrada a Deus, mesmo que eu tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmo 37 ainda continua dizendo: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Talvez para você leia uma passagem dessa e você pense: tá bom, mas eu estou bem, a minha casa está bem, a minha família está bem, os meus filhos estão bem, os meus pais estão bem. Eu acho que eu já estou vivendo o que a Bíblia declara. Nós tivemos em West Palm Beach a experiência de termos homeless, de termos mendigos, termos sem teto, fazendo parte da nossa igreja. E era muito difícil que aqueles rapazes entendessem essa passagem. Porque a Bíblia é clara: nunca viu o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. E eles olhavam para a própria vida e diziam: mas eu estou mendigando pão. Eu falava: sim, porque você não tem vivido uma vida de justiça. Você não tem buscado a Deus. Ah, mas eu sou crente desde que eu nasci. Você é religioso desde que nasceu. Você não tem buscado o reino e a sua justiça. Você não tem feito a sua parte para que Deus possa fazer a parte dele. Nós precisamos entender que, porque eu já ouvi, até sinceramente, dia desses, numa conversa, eu ouvi essa frase: ah, mas tem gente que não pode. Tem gente que não pode o quê? Servir a Deus? Tem gente que não pode o quê? Dar o seu melhor para o Senhor? Tem gente que não pode o quê? Porque Deus não deu o suficiente, aquela pessoa não pode? Você está dizendo então que porque Deus não te deu saúde, você não vai servir a Ele? Porque Deus não te deu tal coisa, você não pode fazer outra coisa? Nós estamos realmente colocando a culpa em Deus do que nós não estamos fazendo? Deus não nos deixa. E talvez nessa manhã você precise dessa memória, dessa lembrança. Você precise ser lembrado, como a palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, se você puder, coloque a mão sobre o seu coração e repita o que esse próximo slide diz, porque é a palavra do Senhor. Ele nunca me deixará. Coloque a mão sobre o seu coração e declare isso com fé: o Senhor nunca me deixará. O Senhor nunca me deixará.
Ele declarou isso. Deus, o Senhor soberano, declarou isso lá no Êxodo sobre o seu povo. Declarou isso lá em Gênesis. Jesus declarou isso aos seus discípulos. Deus não muda. Ele disse, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. E hoje essa palavra permanece verdade sobre as nossas vidas. Ele não nos deixa, Ele nunca me deixará. Esse é o poder de Deus. Só que nessa passagem, Malaquias está falando ao povo de Israel, e ele fala não apenas do poder de Deus, mas do poder do dinheiro. Malaquias declara sobre o povo, vocês estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. É muito sério pensarmos nessa passagem. Pastor Thomas, quando esteve aqui, falou sobre mordomia cristã. Inclusive, a sua pregação está disponível no nosso podcast. Mas é muito sério nós pensarmos que Deus tem nos dado e nós temos roubado. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Como? Como que a nação inteira está roubando? Quando eu paro para pensar, por exemplo, no caso de um país envolto em corrupção, Portugal tem muita corrupção, Estados Unidos tem corrupção, o Brasil tem extrema corrupção. Talvez você goste ou não goste da liderança ou do país, ou do presidente, eu não quero ser político. Mas você pense, esse governador, esse prefeito, esse presidente, ele está roubando. Esse partido está roubando. Esse tipo de pessoas está roubando. Agora, a nação inteira. Quando nós falamos da nação toda está me roubando, é algo que é mais do que a atitude de 1, 2, 20 mil pessoas. Faz parte da cultura. Está intrínseco naquela sociedade, naquela comunidade. A nação inteira. Quando nós falamos, por exemplo, talvez você goste de uma determinada cultura na França ou na Alemanha ou no Japão, porque os asiáticos são dessa forma, os japoneses são assim. É o que você relaciona à cultura. O que Deus está dizendo sobre o povo de Israel, a nação inteira está me roubando, fez parte da cultura de vocês. Está sendo passado de pai para filho. O que? O ensinamento não precisa levar, não precisa dar. Não se preocupe com isso. O que Malaquias está aqui dizendo, palavra do Senhor, não é apenas, vocês não estão dando, mas se tornou habitual não dar. Se tornou habitual não dar o seu melhor. Se tornou habitual, perdão pela sinceridade, mas o que Malaquias diz aqui, se tornou habitual não obedecer a Deus. E a verdade é que cada vez mais nós temos visto isso. Isso aqui acontece há mais de 2000 anos atrás. Essa palavra foi dada 400 anos antes de Jesus. Então nós estamos dizendo quase 2.500 anos atrás. Essa palavra foi dita. E a verdade é que se nós olharmos hoje para as nações estão roubando ao Senhor. Nós olharmos hoje para a sociedade em que vivemos, é uma sociedade que rouba do Senhor. É uma sociedade que não se importa se agrada a Deus ou não. É uma sociedade que sequer pensa em agradar a Deus. É uma sociedade que simplesmente vira as costas para Deus e segue. Nós não podemos fazer parte disso. Infelizmente, hoje em dia, há muitos cristãos tentando se adaptar à cultura. Não, nós temos que respeitar a cultura. Nós temos que respeitar a religião do outro. Nós temos que respeitar o que o outro acredita. Não tenho. Porque a verdade é o Evangelho. Tudo aquilo que não é Evangelho é mentira. Sabe o que a Bíblia diz como a gente tem que se portar contra a mentira? Odiando a mentira. Desculpa, não é o Tiago que é duro, é a palavra de Deus que é perfeita. Nós erramos, tal como o povo de Israel. Eu erro quando eu olho para uma atitude pecaminosa, eu acho que ela está ok. Quando eu vejo alguém se virando contra Deus, eu acho que isso está certo.
quando eu não falo, quando eu não exponho, quando eu não declaro a verdade do Evangelho, eu estou me ocultando, eu estou fazendo parte do erro dessa nação. Eu estou fazendo parte do erro desse tempo. A Bíblia declara que o príncipe deste mundo é o diabo. Quando eu não levanto a bandeira do Evangelho, acima de qualquer outra opinião, acima de qualquer outro relacionamento, acima de qualquer outra coisa na minha vida, quando eu não busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu estou me calando, eu estou servindo o príncipe desse mundo. Porque Jesus declara, aquele que ou é comigo, ou é contra mim. Ou comigo ajunta, ou comigo espalha. Então a palavra de Deus, ela tem sim que ser como uma faca que corta no meu coração e me mostra o que eu tenho que mudar e me mostra o que eu tenho que acertar. Pastor Thomas, eu vou trazer de novo a mensagem dele naquele domingo que ele esteve aqui. Ele comentou que ele e a pastora Pâmela no que se casaram, a questão da conversa deles não foi vamos ou não vamos dizimar. Foi quanto? 10%? É pouco. E eu confesso que aquilo me marcou. Eu, Tiago, não sabia dessa questão deles. A gente nunca tinha conversado sobre isso. E aquilo me marcou. Porque tantas vezes a gente luta para dar 10. Quando que na verdade 10, 90 é mais do que o suficiente. Existe a famosa história do fundador da Colgate, que começou na sua vida dando 10% quando não tinha nada. Ele ganhava $1, tirava 10 cêntimos. E ao longo da sua vida, ele estabeleceu a sua empresa. E aí ele começou a dar 20%. E ao dar 20%, Deus o abençoou de tal forma que ele começou a dar 30%, e 40%, e 50%. Quando esse homem morreu, ele vivia com 10%. Ele dava 90%. E a Colgate até hoje é das maiores empresas no mundo. Então nós vemos o poder da fidelidade. Para o Senhor, vocês estão debaixo de grande maldição. Ah, pastor, mas ele está falando aqui de dinheiro. Colossenses 3, 5-6, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, as coisas desse mundo, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A palavra não diz que imoralidade sexual é idolatria. Não diz que impureza é idolatria. Que desejos maus são idolatria. Todas essas coisas têm que morrer, porque fazem parte da nossa natureza terrena e não agradam a Deus. Mas a ganância é idolatria. Quando eu me apego mais ao meu dinheiro do que a Deus, eu estou colocando o meu dinheiro acima do meu Deus. Quando eu não consigo conceber, e querido, desculpa, eu não estou falando isso porque eu quero que você dê uma oferta gorda. Não é isso, pelo amor de Deus. Meu papel aqui não é fazer dinheiro. Se eu fosse fazer dinheiro, eu não seria pastor. Meu papel é chamar a atenção para as coisas que o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção. A ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu leio para essa passagem, eu peço, sim, Senhor, me livra da imoralidade sexual, me livra da impureza, das paixões, dos desejos maus. Mas a ganância, eu vou ser bem sincero para vocês, é algo que eu jamais antes pensei, tenho que ter cuidado com a minha ganância. Não. Porque dinheiro para mim nunca foi algo que me fizesse vibrar ou uma paixão da minha vida. Mas quando eu leio a ganância é a idolatria, quando eu leio a especificidade da Bíblia sobre essa questão, eu preciso me alertar. Senhor, me livra da ganância. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A ganância vai te levar para longe de Deus. É difícil isso. Porque a ganância trata do fruto do meu trabalho.
A ganância trata daquilo que é meu. E Deus está falando sobre algo que é meu. Se Deus estivesse falando sobre algo que é dele, não maltrate a natureza, ok, tá, é dele. Mas meu dinheiro é meu, o meu salário é meu, fui eu que trabalhei, fui eu que me esforcei. Só que a Bíblia declara que a terra é do Senhor e tudo que nela há, que Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e que o fruto do meu trabalho é provisão dele para mim. Até porque eu posso trabalhar, mas quem me garante que eu vou receber? Quem garante que no dia X, 5, 10, 15, seja quando for, 2 vezes por mês, 10 vezes por mês, seja quando uma vez apenas, quem me garante que o dinheiro vai bater na minha conta? Qual é a garantia que eu tenho? Todo trabalhador sempre recebe o seu salário? Não. Tem muito trabalhador que não recebe. Tem muito trabalhador que tem que entrar na justiça. E aí não é certo que vai receber, porque às vezes o patrão ou a empresa faliu e aí não tem o dinheiro para dar. Quem garante o salário? É o Senhor. Quem garante a minha provisão? É Deus. E a ganância vai me levar para longe dele. Hebreus 13:5 declara: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como pastor, a minha relação com o dinheiro, e eu estou sendo bem sincero, abrindo meu coração aqui para vocês, é muito mais de pagar as contas, honrar os compromissos, do que de ajuntar. Eu olho para aquele vídeo daquela senhora no meio do deserto lá na África, e é isso. Se Deus tivesse me chamado para estar lá, eu estaria lá. Eu gosto das coisas boas, todos gostamos das coisas boas, mas o meu relacionamento com o dinheiro é esse. Eu olho e falo: Senhor, eu preciso pagar minhas contas. Quando eu e Isabela namorávamos, quando a gente noivou e estava para casar, eu conversei com ela, eu falei: meu amor, eu não posso te garantir que eu vou poder te dar presentes sempre. Que eu vou te dar as bolsas que você tanto gosta, ou a qualidade de vida que seus pais te dão. Mas sempre que tiver como, você pode ter certeza que eu vou te dar. O meu desejo é te dar. Mas eu não sei se eu vou ter. Eu estou escolhendo uma vida de missionário, eu estou escolhendo uma vida de pastor. O meu relacionamento é esse. Mas tem outras pessoas que não, que olham e falam: é meu, esse dinheiro é meu, eu trabalhei, eu conquistei, eu fiz e é justo. Mas o amor, acima do amor a Deus, presta atenção, conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Essa passagem de Hebreus coloca exatamente o amor ao dinheiro contra Deus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Se eu sei que Deus é comigo, se eu sei que Deus é comigo, eu não tenho que me preocupar. Se eu sei que Deus é comigo, eu não tenho que amar aquilo que Ele me dá de forma acima do que eu amo. Porque Deus mesmo disse. Nós já sabemos que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fala sobre fé. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fala sobre amor. Porque, infelizmente, o amor ao dinheiro, a Bíblia mesmo diz, não apenas é a origem de todos os males, mas é o que vem ao longo da história da humanidade. Ao longo da história da humanidade, as pessoas têm se desviado do Evangelho. Até hoje, as pessoas só dizem para você: você é crente? Você vai para a igreja? Você deixa dinheiro na igreja? A minha pergunta é: o que é mais caro? Uma garrafa d'água ou uma garrafa de cerveja? Cerveja? O que você precisa para viver? Água. Mas ninguém pergunta para outra pessoa: você está deixando dinheiro para a fábrica de cerveja? Ninguém pergunta. Você está deixando dinheiro para a fábrica de bebida alcoólica? Você está deixando dinheiro para o McDonald's? Você está deixando dinheiro para o que quer que seja que você está consumindo que você não precisa? As pessoas só querem julgar a igreja. Por quê? Porque o amor ao dinheiro afasta as pessoas de Deus. As pessoas associam igreja
a dinheiro. As pessoas não associam igreja à paz, as pessoas não associam igreja à comunidade, as pessoas não associam igreja à vida com Deus, as pessoas associam igreja a dinheiro. Porque essa é a mensagem do príncipe desse mundo. Essa é a mensagem de Satanás. O Senhor declara, 2 Coríntios 9, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Não é uma lei espiritual, isso é algo do dia a dia. Se eu coloco 10 sementes no chão, eu não vou colher uma colheita de 1000 sementes. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E essa para mim é a parte mais incrível. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Só que aí o versículo seguinte continua dizendo, aquele que supre a semente ao que semeia, Deus é aquele que nos dá a semente. E o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Amém. Você vê, o que Deus deseja é que eu seja generoso com Ele, para que Ele possa me enriquecer de todas as formas, para que eu possa ser generoso em qualquer ocasião. E essa generosidade resulte em glória a Deus. Na matemática divina, Jesus já fala que é melhor dar do que receber. Na matemática divina, a generosidade enriquece de todas as formas. Aqui nós vemos juntos o poder de Deus e o poder do dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro, tem a capacidade de me excluir, de me amaldiçoar. Mas quando eu uso o meu dinheiro para a glória de Deus, a minha generosidade me enriquece de todas as formas. E para encerrarmos, 3 agentes nessa passagem de Malaquias: Deus, dinheiro e o ego, o eu. Em Malaquias nós lemos, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E aí no versículo 9, Malaquias continua a dizer, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Deem, façam a parte de vocês e me ponham à prova. Nós vemos aqui, numa passagem, eu estou escolhendo roubar de Deus. Estou sob maldição. Na passagem seguinte, eu estou decidindo ser generoso. E o Senhor declara, vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. As bênçãos do Senhor podem ser derramadas ou retidas pelo meu próprio coração. Não basta ser crente. Não basta vir à igreja. Não basta se dizer amigo de Jesus. O meu coração vai decidir se as bênçãos do Senhor vão ser derramadas ou retidas. Não é sobre dinheiro apenas. É o meu compromisso, é o meu esforço, é o meu coração. Quando o profeta Samuel vai honrar Davi, rei de Israel, o Senhor não disse que ia ser Davi. O Senhor disse a Samuel, vá à casa de Jefé, do pai de Davi, Jesus, sumiu. Enfim, vai voltar. Vá à casa daquela família e honre e unja aquele que eu ordenar. E aí, ok. Vem o primeiro filho, Jessé. Veio, Jessé, graças a Deus, obrigado, Senhor. Veio o primeiro filho de Jessé, que a Bíblia diz que era um grande homem de guerra. Forte, bonito, porque todos naquela família eram bonitos. A Bíblia diz isso, que eles eram bonitos. E Samuel olha para aquele homem e fala, é esse, é rei, tem porte de rei, tem força de rei, é esse. E o Senhor declara, não. O homem vê o externo, o Senhor vê o coração. E aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E Samuel pergunta, você não tem mais filho não? Acabou? Jessé, não tem mais ninguém? Aí Jessé, tem o pequeno, tem o caçula, está lá nos campos cuidando das ovelhas. Davi. O esquecido, o que ninguém levava a sério, mas que Deus sabia, já havia derrotado ursos, já havia derrotado leões, já havia lutado contra bestas e vencido. Era um homem de guerra. Deus conhecia o coração de Davi. Era um homem que, enquanto estava isolado, rejeitado pela própria família, ele estava ali louvando a Deus com a sua harpa, com o seu coração. Ele estava se preparando para o que ele nem sabia, mas ele estava fazendo a parte dele. O coração de Davi fez com que as bênçãos do Senhor fossem derramadas. O coração dos seus irmãos fez com que as bênçãos do Senhor fossem retidas. E quando Samuel unge Davi, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele foi perfeito? Não. Ele errou e muito. Mas ele se arrependia. E ele acertava. Uma coisa que ninguém pode dizer a respeito de Davi é que ele errou repetidamente na mesma coisa. Ele errou aqui, se consertava. Errou aqui, se consertava. Errou aqui, se consertava. Ele literalmente trabalhava com arrependimento, que é mudança de direção. E por causa disso, ele se torna um homem de acordo com o coração de Deus. O coração de Davi faz com que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Será que o meu coração faz com que as bênçãos do Senhor sejam derramadas? Ou será que no meu coração eu estou decidindo reter as bênçãos de Deus? Será que eu posso dizer, será que eu tenho dito ao Senhor, Senhor, conta comigo. Conta comigo para falar do Senhor, conta comigo para te servir, conta comigo para ser voz de Deus na minha casa, na minha família, conta comigo para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, para ser luz no meio desse tempo de trevas. Conta comigo para um posicionamento firme. Será que eu tenho dito isso para Deus? Será que nós temos dito isso ao Senhor? Ou será que a gente só tem seguido com a vida? Nunca nem pensei nisso, pastor. Escolha pela melhor parte. Para encerrarmos, Marta e Maria, duas irmãs, Jesus vai à casa delas, e Marta está trabalhando para servir a Jesus, e Maria está aos pés do Mestre. E Marta diz, Senhor, não te importas que a minha irmã esteja aí sem fazer nada e eu estou aqui trabalhando sozinha? Respondeu o Senhor, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão exatamente assim, preocupada e inquieta com muitas coisas? Quantas pessoas nós não conhecemos que estão tão cansadas de tanto trabalho? Quantas pessoas nós não conhecemos que estão tão ansiosas pelo futuro, pelas coisas que não acontecem, pelas coisas que precisam acontecer? Quantos de nós não estamos assim, preocupados e inquietos com muitas coisas? Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Em nome de Jesus, escolha pela melhor parte. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu preciso de conversão na minha casa. Busque em primeiro lugar o reino do Senhor. Senhor, eu preciso de cura. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, eu preciso de provisão financeira. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, eu preciso de paz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Escolha pela melhor parte. Permita a Deus prover sobre a sua vida. Eclesiastes 5, 18 a 20 fala sobre isso. Permita a Deus proteger, Salmo 121, de 1 a 8. Permita a Deus curar, Salmos 30, de 1 a 4. Permita a Deus livrar, Efésios 2, de 1 a 10. Permita a Deus transformar, Efésios 1, de 15 a 23. Permita a Deus empoderar, Atos 6, de 1 a 8. Permita a Deus fazê-lo prosperar, Salmo 128, de 1 a 4. Escolha a melhor parte. Ele pode fazer, Ele pode curar, proteger, prover, livrar, transformar, empoderar, prosperar. Nós precisamos deixá-lo fazer. Nosso coração tem que dizer, Senhor, faz como Tu
queres. Tudo a ti é possível. Faz a minha vida o que o Senhor quer fazer. E essa vai ser a nossa oração nessa manhã. Senhor, me ajuda a dar sem me preocupar, a honrá-lo com as minhas finanças, a provar do teu poder e a te adorar acima de tudo. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.